da sessão intitulada A Formação de um Hidrógrafo, Perspectivas para o Setor Acadêmico. Convidamos para compor a mesa do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, IPT, o professor Luiz Antônio Pereira de Souza. Da Universidade Federal do Paraná, UFPR, a professora Cláudia Pereira Kruger. Da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, o professor Marcelo Sperling Dias. Da assessoria da Diretoria de Hidrografia e Navegação, o comandante Nicolai Rocha. E para ser o mediador desse painel, o professor da Universidade Federal Fluminense, Arthur Aires Neto. Tem o Cláudio, tem o Da Superintendência de Ensino da DHN, o comandante Luiz Cláudio da Fonseca. E agora sim, para ser nosso mediador do debate, o professor da UF, Arthur Aires Neto. Boa tarde a todos, novamente, agradeço a presença. Debate aqui nessa mesa redonda, onde a gente vai discutir aí o que a academia, né, o que a universidade tem para contribuir ou pode contribuir, quais são as ideias que a gente possa formar pessoas, né, como eu falei de manhã, essa é uma das funções principais da universidade, que é formar pessoas, né, como é que a gente atua, como é que a gente pode atuar exatamente preenchendo essa lacuna, preenchendo esse gap, trazendo pessoas habilitadas que possam fazer levantamentos, trabalhos, e não só a execução do levantamento em si, mas também a contratação é importante, né, que a pessoa saiba contratar também, saiba fiscalizar, saiba verificar se o que ela está demandando, se o que foi pedido naquele levantamento está sendo atendido. Para essa banca aqui, eu chamei esse grupo de pessoas, só fazendo uma correção aqui, o professor Marcelo é da UERJ, não é da UFRJ. Mas cada um aqui nessa mesa tem uma especialidade que é importante para a formação do hidrógrafo. A professora Cláudia, cartógrafa da UFPR, já vem trabalhando há algum tempo já com questão de precisão de levantamento batimétrico. O professor Marcelo, oceanógrafo, físico, já mostrei de manhã. O Luiz Antônio, do IPT, tem muita experiência na execução de levantamentos em rios e represas, né? Então a questão de hidrovias também é importante, traz a bagagem dele. O Nicolai Rocha é o representante do Brasil na IHO, na questão de formação dos cursos, definição dos cursos que são credenciados junto à IHO. E o comandante Luiz Cláudio é o atual chefe de ensino lá da DHN, que é o único curso de hidrografia que a gente tem no Brasil. A dinâmica aqui vai ser bem simples, tá? Após essa introdução aqui, eu vou passar a voz para cada um dos participantes da mesa, para darem as suas opiniões ou passarem as suas visões da situação atual e de como é que isso pode ser incrementado. E a partir dessa posição, dessa fala de cada um deles, abrir logo para o debate, que eu acho que isso é o que mais importante, é onde a gente vai trocar as ideias, onde a gente vai conseguir captar melhor os sentimentos de todo mundo e trazer as ideias para que a gente possa anotar tudo aqui no meu bloquinho, para depois a gente botar isso em prática. Bom, então eu queria passar primeiramente aí a palavra ao Lápis, tá? Para falar aí o que você acha aí que é necessário nessa questão aí da formação de hidrógrafo no Brasil atualmente. Ele vai ligar.
tarde a todos. Obrigado aí pelo som. Fizeram? Falando, tá? Falou? Ok? Então, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Oportunidade de estar aqui reunido com esse pessoal aqui preocupado com esse tema, né? O Arthur fez a gente jurar de pé junto que não falaria mais que 5 minutos, então eu vou obedecer aqui o tempo. Eu só gostaria de me apresentar. Eu sou o Luiz Antônio, a maioria me conhece aí como Lápis. Eu trabalho no IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo. Eu comecei a trabalhar no IPT em 1981, portanto faz bastantes anos, né? E talvez o IPT seja uma das instituições pioneiras, porque já em 81 a gente trabalhava com sistemas com boomer, com sites cansonar, não tinha nem GPS na época ainda. Então, fazia o sistema todo analógico. Então a gente tem uma experiência bastante grande de levantamento de vários rios do Brasil. Certamente já fiz levantamentos em dezenas de rios aí no Brasil, reservatórios. Eu tenho acompanhado essa discussão por e-mail do grupo aí da SBI, etc., sobre a questão de formação de hidrógrafos. Eu acho isso super importante. Um dos colegas nossos já colocou na troca de e-mails a importância de ter gente competente para executar esses serviços e gente competente para solicitar os serviços. Na verdade é um problema que todo mundo sabe no Brasil. A gente tem as duas deficiências, né? Do lado que contrata também, não raramente se contrata de uma forma talvez equivocada, e na parte de execução também falta uma certa concentração no tema, no caso aqui a hidrografia. Então eu particularmente nos últimos tempos tenho me dedicado bastante à questão de cursos. Eu tenho dado cursos em várias universidades, em vários locais aí do Brasil. O meu tema principal, eu acho que é a contribuição que talvez eu possa dar nesse contexto, é na questão de perfilagem sísmica contínua. É um assunto que eu me dedico já há muitos anos, e então eu acho importante nesse contexto um curso desse, a atualização constante, como alguém já mencionou aqui hoje, né? Hoje em dia nós temos equipamentos, a evolução ela acontece um determinado, principalmente para a nossa capacidade de aquisição de equipamentos, ela acontece muito rápida, né? Então tem equipamentos hoje super modernos que eu recentemente estou lidando com o Chirp, por exemplo, que certamente nenhum de vocês conhece, porque é muito novo. É um Chirp que trabalha com frequências entre 20 e 50 kHz. Então ele faz perfilagem de 10 metros de penetração na coluna sedimentar, com resolução de 3 centímetros, 4 centímetros, é um absurdo. Então a gente tem umas experiências bem interessantes com esse tipo de equipamento. E no outro lado também a questão de penetração na coluna sedimentar. Tem fontes acústicas relativamente recentes que trabalham com 100 Hz, que é fora do range normal que a gente trabalha em perfilagem com boomers, né, que são frequências maiores, 700, 800 Hz. Então essa atualização acho super importante, e certamente a oportunidade de desenvolver um curso desse, um treinamento, uma formação, etc., as pessoas vão estar atualizadas, e isso é importante para o país, né, para os projetos, para as soluções dos problemas que temos, né. Então eu não vou estender a conversa mais aqui. Se me deixasse eu ia ficar falando até às 6 da tarde aqui, certo? Mas eu acho que é importante as pessoas se manifestarem, os outros colegas também falarem, ok? Obrigado. Obrigado, Lápis. Queria passar a palavra agora para a professora Cláudia. Boa tarde a todos, agradeço o convite para participar dessa mesa. Eu sou formada em engenharia civil, na verdade estou há 27 anos na engenharia cartográfica e hoje de agrimensura também, na parte de ciências geodésicas. Eu acho que a engenharia cartográfica e de agrimensura tem bastante para contribuir no sentido do posicionamento, que nós trabalhamos com investigações dos erros, na determinação, tentativa de determinar sempre o posicionamento de embarcações e elementos que entram na carta náutica com melhor precisão.
Também eu fiz uma busca, nós temos mais ou menos hoje 23 instituições de engenharia cartográfica e de agrimensura, e eu já fiquei surpresa até porque estava desatualizada nessa temática de buscar no ensino, mas nós temos aí em torno de 5 instituições hoje que oferecem levantamentos hidrográficos como obrigatório, temos mais umas 3 como optativa. Então a gente vê que como o engenheiro cartógrafo pode ser um dos responsáveis pela hidrografia, então esse conhecimento começou a ser introduzido. Na nossa universidade, na Federal do Paraná, eu introduzi a disciplina de levantamentos hidrográficos mais ou menos no ano 2000, né, com início como uma disciplina optativa. Posteriormente a gente detectou, na verdade eu detectei a necessidade de separá-la em 2, então a gente hoje tem posicionamento de plataformas e elementos que figuram na carta náutica, bem como levantamentos hidrográficos. Elas ainda estão na forma optativa, mas a ideia para frente de uma reforma talvez é colocar como obrigatório, né? A gente colocou essas disciplinas tanto na graduação como também já vislumbrando essa necessidade dentro da pós-graduação, como disciplinas para o posicionamento e alguma coisa que a gente possa contribuir na hidrografia. A questão da cartografia, eu vejo assim, com os meus alunos, a gente já elaborou carta náutica, por exemplo, no reservatório, a gente fez uma carta náutica, porque o pessoal vai fazer iatismo no reservatório. Eu vi que existe a universidade que também está trabalhando em colaboração de carta náutica, principalmente no norte do Brasil. O que eu sinto de dificuldade, pelo que eu conheço da Marinha, é o fato de que a gente tem os conceitos da cartografia, mas, por exemplo, o banco de dados usado pela Marinha é muito diferente do banco de dados normal que a gente usa no dia a dia na cartografia. Então, esse conhecimento ou essa forma de como compor esse banco de dados, eu acho que pode ser contribuído também pela cartografia que nós ministramos nas universidades, mas teria que fazer um ajuste, porque realmente a universidade não trabalha com a elaboração de cartas náuticas, usando o mesmo estilo de layers, né, que a Marinha usa. Mas eu enxergo como uma promissora contribuição. Nós temos também hoje, até algumas palestras que foram colocadas, nós temos uma professora que na nossa instituição e deve ter nas outras, que trabalha com banco de dados, né? Eu acho que até que ela já participou de algumas reuniões junto à Marinha. Então eu vejo a engenharia cartográfica e de agrimensura pode contribuir tanto na parte do posicionamento, né, de elementos, bem como investigações, e a parte de banco de dados e cartografia. O que eu sinto, é o que também já foi comentado até, uma deficiência que espero que nós consigamos com a Sociedade Brasileira de Geografia minimizar, que é a questão de interação entre tanto as universidades quanto as empresas, né? Então essa colocação sua até que foi, né, do Arthur também, né? É importante que as empresas, eu acho, também procurem, né, a gente procure ter mais parceria com as empresas. Eu não vejo isso hoje ainda como uma facilidade, né? Isso eu estudei fora, então na Alemanha era muito comum a empresa estar junto à universidade, e no Brasil eu ainda vejo como uma deficiência. Então acho que se a gente conseguir, talvez, por meio da sociedade brasileira, tentar unir o ensino realmente, a empresa e os órgãos que tiverem interesse, acho que isso vai contribuir. Mas em termos de disciplinas, assim, de formação, eu acho que é o que a engenharia cartográfica e a agrimensura pode contribuir, ok? Obrigada. Cláudia. Professor Marcelo, por favor. Bom, boa tarde a todos. O Arthur já corrigiu, eu sou professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né, da Faculdade de Oceanografia. Minha formação, né, de oceanógrafo, mas acabei me especializando em geofísica marinha. Então, juntando aqui tanto a oceanografia quanto a geofísica marinha, para mim, né, é uma honra estar aqui. Agradeço aí o convite do Arthur, do Almirante Palmer. E a rigor eu fiquei pensando aqui o que eu poderia trazer de novidades, né, porque já foi falado tanto de tecnologia. E a rigor eu estou atualmente, né, como coordenador do programa de Geologia e Geofísica Marinha, né, e fiquei pensando o que nós poderíamos contribuir nessa parte de hidrografia, né. O PGGM, né, que todos aqui devem conhecer, está completando esse ano 50 anos de existência.
sempre teve como um dos nossos principais parceiros ao longo desses 50 anos a Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha. Né? Grande parte dos projetos que nós desenvolvemos foi e ainda são com o apoio, né, da DHN. E nesse grupo nós temos hoje 20 instituições, que basicamente são universidades, institutos de pesquisa, que trabalham essencialmente com um dos pilares que o professor Arthur mostrou, né, na palestra dele para a hidrografia, que é exatamente a geologia e a geofísica marinha. Né? Então, enquanto coordenador desse grupo, né, eu quero dizer que nós somos parceiros, né, da SB Hidro, né? A SB Hidro está sendo representada no nosso evento, que vai acontecer em novembro, de 3 a 8 de novembro, em Porto Alegre, onde pelo segundo ano, inclusive, nós temos uma sessão de hidrografia portuária e petrolífera. Né? Então já fica aqui o convite a todos, né? É uma sessão onde tem, claro, a participação da academia, mas muita interação com as empresas, as autoridades portuárias e as autoridades marítimas, e estamos trazendo cada vez mais a indústria do petróleo também para essa discussão. Né? Então, nesse aspecto, eu acho que a SB Hidro tem, né, a oceanografia, ela é quase uma irmã gêmea da hidrografia. Né? Podem ser não univitelinos, né? Mas são gêmeos. Né? E aí, trazendo para a parte um pouco da oceanografia agora, né, que é o outro pilar que o Arthur, né, além da cartografia, né, são 3 pilares, né? Geologia, geofísica marinha, oceanografia e cartografia. Trazendo um pouco agora para a parte da oceanografia, é importante, né, trazer essa informação para os senhores. Eu conversei bastante com o presidente da Oceano, né, meu colega João Tadeu, já fui vice-presidente da Oceano, e ele pediu, né, para que eu também trouxesse essa mensagem aqui, que a Oceano, a Associação Brasileira de Oceanografia, está junto com a SB, viu, Arthur? Palavras, né, do nosso presidente João Tadeu. E nesse aspecto, né, hoje nós temos 14 cursos de oceanografia no Brasil. Né? Temos aí um universo de uns 5.000 oceanógrafos, né, formados por esses diversos cursos. A oceanografia no Brasil tem em torno de 40 anos. Né? E a rigor, né, já andei conversando muito também com o comandante Rocher, quando a gente olha o currículo, né, a grade curricular do oceanógrafo, a gente chega à conclusão, né, comandante, que temos aí pelo menos 80% das disciplinas que um hidrógrafo precisa contempladas nos cursos de oceanografia, né, na base curricular desses cursos. O que nos traz, né, uma perspectiva aí muito grande de complementarmos esses cursos com disciplinas estratégicas da hidrografia e podermos, né, quem sabe futuramente, o comandante certamente vai poder falar mais disso, termos aí, digamos, quase que como se fosse um selo de qualificação para os nossos oceanógrafos trabalharem na área de hidrografia. Né? O que já é permitido, a própria Norman 25 já permite que o oceanógrafo atue nessa área oficialmente. Né? Então, nesse contexto, né, a gente está vivendo um momento muito oportuno. Né? Eu já conversei um pouco com o Arthur, com o Almirante Palmer, com o comandante Rocher. Por quê? Porque o ano passado, mais precisamente em julho de 2018, o MEC lançou novas diretrizes curriculares para os cursos de oceanografia no Brasil. Né? Então, os cursos de oceanografia no Brasil estão reestruturando, nós na Universidade do Estado do Rio de Janeiro também estamos fazendo essa reestruturação curricular. Né? E oficialmente temos 2 anos para isso. Né? Então, a rigor, teríamos aí 20 cursos no Brasil que precisam fazer suas atualizações curriculares à luz dessas novas diretrizes do MEC.
Então eu vejo isso, né, e conversei bastante com o colega João Tadeu, que é o presidente da Oceano, uma excelente oportunidade também, né, para que junto com a SB Hidro, junto com a OHI, a Oceano, o próprio PGGM, juntemos esforços para tentar inserir nessas grades curriculares disciplinas que sejam importantes, né, para complementar essa formação dos oceanógrafos, né, que quem sabe no futuro possam vir a ter essa qualificação dada, né, academicamente pela própria OHI. E isso vem sendo um pleito bastante importante a nível profissional, principalmente para os que estão se formando nessa fase de muita crise econômica no mercado, né? Poucos conseguem se inserir no mercado. Então, eu acho que essa seria uma excelente oportunidade de nós propiciando a esses profissionais uma maior facilidade de inserção nesse mercado e já aproveitarmos, né, todo esse cabedal de conhecimento que rotineiramente a gente já tem nesses cursos. Então, eu acho que essa seria a ideia que eu estou trazendo aqui para os senhores pensarem, debaterem, venho conversando isso com várias pessoas, mas vejo assim uma excelente oportunidade, né? Temos aí agora novos navios do Ciências do Mar chegando para essas universidades, algumas já têm seus próprios navios particulares, né? Então eu acho que a gente poderia fazer um esforço conjunto, né? SB Hidro, PGGM, a Oceano, né? E trabalharmos essa grade curricular para facilitar essa inserção dos oceanógrafos ainda mais nesse mercado, né? Então eu fico aí à disposição dos senhores, né, para discutir mais sobre isso e agradeço. Obrigado, Marcelo. Eu queria pedir a palavra agora ao comandante Luiz Cláudio, expor aí o lado da formação do hidrógrafo pela Marinha. Boa tarde, senhores. Sou o comandante Luiz Cláudio, sou oficial hidrógrafo e hoje sou superintendente de ensino interino da DHN. Como já foi até dito algumas vezes, a DHN ela é o órgão hoje no Brasil que tem a formação do oficial hidrógrafo, chancelado, avaliado como categoria alfa pelo IBSC. São dois cursos, na verdade, a gente tem um categoria alfa e um categoria bravo. Eu fico muito contente dessa discussão que está ocorrendo aqui. Eu vejo com bastante certeza da importância da gente poder debater e tentar procurar soluções para incrementar a formação nas universidades, a título da gente poder ter hidrógrafos formados no meio civil. É certo que hoje já, como o senhor já colocou, a própria norma 25, ela já autoriza, né, quem assinar um levantamento oceanógrafo, mas a gente não tem ainda uma formação oficial, né, a nível, chancelada até pelo OHI no meio civil, e acho que é bastante importante. A DHN já tem o seu primeiro curso de hidrografia desde 1933 e certamente temos bastante experiência e podemos trocar muitas informações e inclusive também receber muitas orientações de como podemos melhorar os nossos próprios processos de formação, sem dúvida. Como também já foi muitas vezes mencionado, a DHN, por tradição, ela sempre já se manteve próxima às universidades. Nós temos oficiais, aqui vários oficiais que já fizeram mestrado nas universidades. Temos hoje um oficial que está na Universidade do Paraná também, fazendo mestrado lá. Enfim, então temos essa ligação com a academia e entendemos como é importante essa ligação e, sem dúvida, estamos abertos aí para poder ajudar e cooperar nisso, que é uma formação de um profissional bastante importante para o país, e o país mesmo às vezes não se dá conta de como está necessitado disso. Enfim, estamos aqui para discutir e fico muito contente.
Obrigado, comandante. Comandante Nicolai, por favor. Rocha. Antes de mais nada, gostaria de agradecer aí o convite. Muito bom saber que o IBSC pode ajudar também em alguma coisa aqui na formação do hidrógrafo nacional. A principal questão que a gente pode trabalhar aqui é a situação do nosso profissional hoje, que vem das diversas universidades, das diversas habilitações, capacitações, né? Cada universidade é única, faz ênfase em uma determinada atividade que é peculiar àquela área geográfica. Então, essa questão da ênfase em uma ou outra cadeira ou uma ou outra temática, né, cria uma forma não homogênea na parte da execução do trabalho. Como o professor Arthur falou, o comandante Luiz Cláudio, tem a norma 25, que permite que o cartógrafo faça hidrografia, que o oceanógrafo, o engenheiro civil, o próprio hidrógrafo do Escola Naval, dos cursos de hidrografia da DHN, que também podem contemplar civis. A gente já formou muitos civis lá no curso, né? Mas a grande diferença da formação do curso de hidrografia lá da DHN e os cursos de hidrografia que estão dentro do contexto dos cursos que são avaliados pela banca de avaliação de cursos lá do HI, do IBSC, o que acontece? É a formação específica para a atividade de hidrografia de forma mais abrangente. O que acontece? Vamos lá. Um cartógrafo sai da Universidade de Cartografia, às vezes ele fez o curso de hidrografia, mas basicamente eles fazem rios e canais e batimetria. A maré fica um pouco de fora, eles não têm um conhecimento muito grande, eles aprenderam alguma coisa de maré na batimetria, e a maré não é passa a ser o calcanhar de Aquiles daquele profissional. Por sua vez, o oceanógrafo faz curso de batimetria, faz a hidrografia, aprende a base toda do arcabouço necessário para medir a profundidade, mas a parte de geodésia, a parte de topografia, a parte de incertezas na parte de georreferenciamento fica prejudicado. O geógrafo, o geólogo também tem as suas formações específicas, mas o conteúdo total, que seria o arcabouço teórico completo para a execução do serviço hidrográfico, fica sempre prejudicado pela falta de, vamos dizer assim, de forma bem simples, fecha balão. A gente não tem o contexto todo. Tem um aprendizado muito bom em uma área, mas não tem a profundidade em todas as áreas necessárias, né? Então, essa parte tem que ser complementada pela atividade ou acadêmica ou uma atividade de cursos privados. Alguns fornecedores de equipamento, fornecedores de software, trazem uma parte desse conteúdo, trazem uma parte desse arcabouço, né? O vendedor de GPS vende, explica como é que é o RTK, explica como é que é
o DGPS, explica a necessidade do marco de posição, fala que tem que buscar lá no IBGE as fichinhas dos pontos e tal, mas ele não dá o arcabouço teórico que é necessário para um ponto geodésico. O que acontece? Chega lá na DHN, um dado vem com a ficha de descrição da estação maregráfica, a sondagem perfeita, excelente, tudo dentro do padrão, mas não foi feito nivelamento da régua de maré. E entregaram, não, mas a ficha estava dito que já estava pronta. Foi todo aquele serviço por lixo. Né? O ponto do GPS para o RTK foi feito com o stop and go. Aí chega, não encaixa, as profundidades não encaixam na carta. Né? Mas é esse arcabouço que a gente precisa da academia para que contextualizem dentro da temática hidrografia, né, que é mais do que somente a oceanografia, somente a geodésia, somente a geologia, né? E também não tem abrangência desses temas. A hidrografia não pretende ter a abrangência total do arcabouço da oceanografia, nem da geologia, nem tampouco da cartografia. Só em termos do que é necessário para a construção da carta temática para uso náutico. Né? Então, para tanto, o OHI, a FIG e o ICA, a Associação de Cartógrafos, eles criaram esse conteúdo programático tanto para cartografia náutica quanto para hidrógrafos, para hidrografia. São 2 níveis cada um nível básico, que é mais hands-on, mais atividade de campo, e um conteúdo mais elaborado, mais contextualizado, que aí abrange um pouco mais do arcabouço das outras cadeiras, que é o categoria alfa, né? Que na realidade dá uma visão de planejamento, dá uma visão do motivo que as coisas ocorrem no levantamento, mitigação de erro, incertezas mais profundamente. Né? Então, tem o categoria alfa e tem o categoria bravo. Para ter uma ideia, um curso tem normalmente de 40 a 50 semanas o categoria alfa, né, direto, e um curso categoria bravo na faixa de 30 semanas. Então, existe um conteúdo bem extenso que é o que a gente tenta retirar do curso de oceanografia e complementar com algumas cadeiras da cartografia, da geologia e tal, e tentar fechar um curso categoria bravo, porque para tirar de um conteúdo programático da oceanografia uma categoria alfa seria um pouco mais complicado. O aluno teria que ficar pelo menos mais um ano na universidade para ter uma especialização já em hidrografia. Então, a ideia que existe hoje, né, falando com a UF, em termos de os já formados, e com a UERJ, em termos dos que estão se formando, seria a gente fazer a tentativa de criar um curso dentro do categoria bravo, né, que desse essa visão do todo na profundidade necessária, né, e tirando de um curso de oceanografia, dando habilitação em hidrografia, né, complementando com as cadeiras optativas, faz todo o pacote de optativa dentro da temática hidrografia, né, e
curso tipo especialização, lato sensu, um curso na UF, com a ajuda das outras faculdades, que já tem até o convênio, né, para trazer esse mesmo arcabouço, esse mesmo conteúdo para os alunos que estão já formados, que já têm a sua capacitação para terem uma especialização em hidrografia. Esses dois ramos estão sendo trabalhados, vamos ver se a gente consegue avançar com isso, com essa questão da nova avaliação do DENIT, do Ministério da Infraestrutura, querendo privatizar os portos, passando para a iniciativa privada, vai provavelmente criar uma demanda, né? E vamos ver se a gente consegue suprir essa demanda com pelo menos 1 ou 2 cursos aqui no Brasil, na parte de hidrografia e, se possível, depois também na parte de cartografia, na temática de cartografia náutica. É isso. Muito obrigado. Obrigado, Rocha. Bom, o que a gente pode ver é que todas as discussões, né, mostraram aí em comum a necessidade de complementação dos conhecimentos, dos diversos pontos onde a gente já tem algum tipo de formação. Interessante a fala do comandante Luiz Cláudio, que o apoio da ZHN, que já conhece a dinâmica do curso, podendo apoiar as universidades para que elas possam acelerar o processo de criação desses cursos. A questão da demanda, que todo mundo já está discutindo isso há bastante tempo, né? De demanda de profissionais já existe hoje, ela já é uma realidade hoje. A questão da certificação, importante, que o hidrógrafo saia certificado pela Organização Hidrográfica Internacional, que possa habilitar ele a trabalhar em vários lugares. E a questão do executor e contratante, né? Todos os dois têm que ter um conhecimento, todos os dois têm que saber do que se trata, um para contratar, fiscalizar e o outro para executar, né? Baseado nesses focos aí, então, eu queria abrir para o público aí que tenha perguntas ou dúvidas ou até mesmo sugestões, tá? E que a gente possa iniciar o debate. Algumas poucas observações de uma vida que a Marinha me deu 2 presentes. O primeiro foi a especialização em hidrografia na DHN e o segundo presente foi o mestrado em oceanografia física no IOUSP, num tempo em que o IOUSP não tinha o curso de graduação em oceanografia. E resistiu durante muito tempo, até que de alguma forma lhe foi imposto que tivesse. Ao longo desse tempo, eu vi com muita alegria proliferarem as faculdades de oceanografia no Brasil. Temos aqui alguns dos melhores representantes da academia nessa área. Uma coisa que talvez a gente precise uniformizar antes da criação desse curso na academia é qual é a hidrografia que nós queremos. Nós queremos, porque eu lembro que quando eu embarquei a primeira vez no DESNAR, eu embarquei com um grupo da biologia para fazer a hidrografia. O que era a hidrografia? Fazer a coleta de amostras de água do mar. A hidrografia, temperatura, salinidade, fiz umas testemunhagens também, porque a pessoa que estava fazendo a coleta geológica estava assim, nunca tinha feito na prática, e aí eu puxei da memória do Câmara muitas geomárias. Tá. Então, qual é a hidrografia que nós queremos? Pelo que eu entendi das brilhantes apresentações desta manhã, nós queremos uma hidrografia
em cima do que o OHI estabelece de capacitação para habilitar o profissional a coletar os dados, seja eles quais forem, não é só batimetria, e tem várias ciências envolvidas, é coletar os dados que habilitem a construção, eu vou chamar de carta náutica, porque a carta náutica tal e qual nós conhecemos, a carta velha e boa carta no papel, ela já evoluiu e continua evoluindo com uma velocidade vertiginosa. Mas vamos chamar pelo nome código de carta náutica. Conhecimentos que habilitem um profissional, uma instituição, construir a carta náutica para fins de segurança da navegação. Aí fica dentro da definição que foi colocada nesta manhã de hidrografia. E aí sim, como o comandante Rocha falou, cada profissional de ciências naturais, ele tem uma parte dessa necessidade. E falta um complemento. E então, nós precisamos de um ponto de partida. Primeiro, é a hidrografia que nós queremos. Segundo, estabelecer uma grade curricular completa para essa hidrografia que nós queremos. Ou, de outra forma, a hidrografia que nós precisamos. Sim, mas daí? E daí que a gente precisa partir de uma... Na Marinha a gente chama de projeto específico, eu acho que é mais ou menos o que a academia chama de grade curricular. De uma grade curricular de referência. E daí? E daí a sugestão que eu faço. Que não se comece com graduação de hidrografia. A grade curricular de referência seriam os pré-requisitos do OHI. E se poderia começar, eu achei o meu curso de hidrografia, e é assim até hoje, com a duração de 1 ano, excessivo, muito currículo. Até porque a gente só tem 1 ano mesmo para formar, e a própria grade curricular do curso ela é muito dinâmica. E como o tempo é o mesmo, quando a gente introduz necessidades novas, a gente sacrifica aquelas antigas, e o exemplo mais claro que nós temos é a... Como é que chama? Meu Deus do céu. Aquela determinação de ponto, determinação astronômica de pontos geodésicos. Não, é astronomia de campo. Pronto, lembrei. Eu precisei reduzir a carga horária de astronomia de campo de 2 meses para 2 semanas pela necessidade de introdução de novas disciplinas. Então, a sugestão é essa, que a gente projete um curso de nível ou especialização, ou até mestrado, que aí dava mais um tempo, e dava oportunidade para o mestrando se aprofundar numa determinada área. Pelo que os senhores e senhoras falaram, a necessidade já existe, mas a gente fica assim meio tateando por onde começar, porque nós não temos uma definição padrão da hidrografia que nós queremos. Então a sugestão é definir a hidrografia que nós queremos. E o passo seguinte é estabelecer uma grade curricular que seria abrigada pela universidade, de maneira em que, num prazo possível, o país se torne independente da Marinha para formar os seus hidrôgrafos. Obrigado. Obrigado. Alguém gostaria de comentar? Comandante, eu acho o seguinte, uma coisa não
necessariamente exclui a outra, né? Existe uma realidade hoje que nós precisamos de profissionais atuando nessa área de hidrografia, e temos uma gama de profissionais que se formam, né? Eu vou me concentrar aqui mais na parte da oceanografia, da geologia e geofísica, que é o que eu trabalho, né? E que poderiam, muito tranquilamente, ter uma complementação e serem chancelados como CAT-B, né? Isso possibilitaria que eles ingressassem nesse mercado, né, com mais conhecimento, e não excluiria que eles fizessem uma especialização ou fizessem um mestrado, até quem sabe para chegar a um CAT-A, né, futuramente. Então eu não vejo dessa forma uma coisa excludente da outra, né. Outro aspecto importante, né, que a gente hoje vive isso muito na academia, até por conta da crise, né, os cortes estão enormes, muitos bolsistas já não recebem bolsas, etc. É atrair esses profissionais, né, para o mestrado ou para a pós-graduação, né? Então, eu acho que assim, uma coisa complementaria muito bem a outra, né? Alguns cursos teriam uma complementação a nível ainda de graduação para chancelar um CAT-B, né? E os cursos que não tivessem, né, essa condição, aí sim, esses egressos desses cursos poderiam migrar para uma especialização ou até, quem sabe, um mestrado profissionalizante, né? Então, assim, eu acho que, claro, tudo, né, nós temos conversado ainda, iniciado essas conversas, mas, como eu falei, hoje, por exemplo, quando a gente olha a grade curricular, né, que o MEC exige para os cursos de oceanografia, 80% do que o hidrógrafo precisa está lá, né? Nós temos um básico com matemática, com física, com geologia, com química, né, com biologia, né? Tudo isso se enquadra dentro da hidrografia, né? Nós vimos hoje que a hidrografia é uma ciência extremamente ampla, né? Até a parte de monitoramento ambiental é importante para a hidrografia, né? Depois dessa formação básica, vem várias disciplinas obrigatórias, inclusive disciplinas de hidrografia, este nome, inclusive, hidrografia 1, hidrografia 2, né? Cartografia, temos muita cartografia, meteorologia, né? E nas optativas, aí sim é que nós estamos pensando em trabalhar essa falta de algumas disciplinas, principalmente como o comandante Rocher falou, na parte de geodésia, topografia, que são coisas... Maregrafia, por exemplo, os oceanógrafos fazem desde o quinto período, né? Então, assim, eu acho que uma coisa não invalida a outra, pelo contrário, elas se complementam, né? E a gente está num bom momento para isso, né? Num bom momento, porque essa grade curricular dos cursos de graduação estão sendo revistas, né? E obviamente, todos aqui sabem, né, o trâmite burocrático que é isso. Uma vez implementado dentro da própria instituição, você tem que seguir ainda vários níveis até uma aprovação do MEC. Eu acho que é um bom momento da gente refletir sobre isso e, quem sabe, trabalharmos em paralelo, né? Trabalharmos com alguma complementação na parte de graduação, já que temos aí esses 14 cursos no Brasil que já praticamente tem o arcabouço pronto para isso, né? E trabalharmos algum na parte de pós-graduação também, né? Então é a minha visão desse processo. Obrigado, Marcelo. Boa tarde. Eu queria colocar uma visão em relação a esse tema que eu chamaria do hidrógrafo da autoridade portuária. Qual seria o nível de formação para termos aquele hidrógrafo que é responsável pela contratação do serviço? Ou seja, além de tudo que já foi discutido, já foi mencionado a meteorologia, teria que ter conhecimentos de meteorologia, ele tem que ter conhecimentos
na área de auxílios à navegação, que eu acredito que na realidade não é abordado em nenhum dos cursos mencionados, e inclusive até para empregar conhecimentos do Piancchi, por exemplo, ele teria que ter conhecimento também na área de hidrodinâmica e conhecimento, obviamente, na área de navegação. Ou seja, para que a gente possa ter esse hidrógrafo formado no ambiente civil, ele tem que ter esses conhecimentos, porque ele vai estar atuando em questões operacionais, definindo características de operação portuária, e ele tem que juntar essa gama de conhecimento. Como é que poderíamos fazer isso? Mediante essas extensões, a partir da formação básica de cada um desses cursos, ou deveríamos ter que pensar em montar um currículo novo para formar este hidrógrafo para a autoridade portuária, que eu acredito que não vai ser possível ter um engenheiro formado na área de hidrodinâmica, vai ter um meteorologista, não vai ter um oceanógrafo, e diferentes, as autoridades não vão ter essa capacidade. Vai ter que ter alguém que seja um generalista para que possa contratar tudo que possa ser feito por um especialista. Qual seria a visão do senhor? Gustavo, essa pergunta é excelente. Nós temos aí nos portos do exterior, normalmente, um CAT, Alfa ou Bravo, complementado com cursos da IMO, IALA e outras instituições de meteorologia e meio ambiente. Porque o profissional que deverá trabalhar lá na autoridade portuária, ele tem que trabalhar com a parte de meio ambiente, parte de projeto de canal, projeto de balizamento, projeto de dragagem e todos os projetos inerentes a um porto, retroporto e tudo mais, né? É uma equipe de engenheiros e profissionais que vão ficar lá na parte da administração de porto fazendo essa atividade, né? A experiência é o principal arcabouço que você vai ter na atividade portuária, né? Então tem os cursos e tem a experiência. A longevidade na contratação do profissional faz toda a diferença, principalmente na administração pública, né? Mas o que a gente tem que pensar é o seguinte: precisamos de dar o primeiro passo. Pensar em passos pequenos, passinho de bebê, né? Eu gosto muito dessa expressão, passinho de bebê, porque a criança, ela sabe quando é que ela vai cair e não dá um passo além daquilo que ela consegue. E a gente tem que pensar que nem criança. O passo que a gente pode dar, o passo hoje que eu visualizo que o Brasil consegue dar, é criar um CAT Alfa, um CAT Bravo, dentro de uma universidade, como habilitação em hidrografia, mesmo porque a profissão hidrografia não existe como profissão. Então, você criar um curso de graduação ainda não é o momento, né? A gente, como foi dito lá na primeira parte das palestras, são 175 portos. O Brasil justifica ter profissional hidrógrafo. O Brasil tem uma malha hidrográfica maior do que qualquer outro país do mundo. Nós temos a costa, nós temos os rios, nós temos os afluentes, nós temos as hidrovias, nós temos os lagos, a gente tem as represas, né? Tudo isso demanda atividade. E a ANA tem contratado muito para fazer levantamento de represa. E quem faz levantamento de represa hoje, não vou dizer em sua maioria, mas 70%,
Não, mas 70% são cartógrafos e engenheiros civis. Eu não sei quantos dessa parte de açude e represas são feitas por engenheiros civis. Por isso que eu estava querendo falar só de engenheiro civil, eu não tenho uma porcentagem para dizer. Mas existe muito campo para a gente, mas a gente tem que iniciar uma formação. Enquanto a gente não iniciar a formação, não vai ter o profissional, a gente não dispara o espiral. O espiral virtuoso tem que ser disparado. Enquanto a gente não tiver o profissional formado, o porto não vai verificar a diferença do profissional e não vai conseguir criar uma massa de profissionais e não começa o ciclo. Então a gente tem que começar o ciclo de alguma forma, né? E eu acho que a academia tem o DNA para disparar esse ciclo. Muito obrigado. Só complementar a resposta do comandante Rocha. A pergunta do senhor, ela recai um pouco sobre a posição do comandante Frederico, que é o hidrógrafo que a gente quer. Mas eu concordo inteiramente com o comandante Rocha que falou, não porque ele é mais antigo, mas porque realmente acho que tem que ser dado o primeiro passo. Tinha um orientador de mestrado meu que fala, né, keep it simple, né? Então, primeiro a gente faz o básico e depois eu acho que eu não vejo nenhum problema de, depois que existir isso, pensar-se num curso de uma pós-graduação, mestrado, um MBA da área de portos e geografia portuária, uma coisa desse tipo assim. Enfim, acho perfeitamente factível. E aí entraria toda essa parte de auxílio da navegação, né, por meio civil. Mas acho que o primeiro passo deveria ser também o cate-bravo com o que já se tem e começar aí a avaliar depois o que está saindo dali, qual é o uso, quais as dificuldades que estão sendo encontradas, enfim. Obrigado. Se a gente olhar o passado recente no desenvolvimento da hidrografia, do hidrógrafo, a gente vai notar que até bem pouco tempo atrás as restrições impostas pelos serviços hidrográficos eram muito maiores do que qualquer outro utilizador. E a carta náutica tinha que ser a perfeição encarnada em papel e agora em meio eletrônico. Com o tempo, muitos utilizadores passaram a ter requisitos muito mais restritivos que os da DHN para a segurança de navegação. A indústria do petróleo, a indústria de cabos, construção, exploração mineral, todas essas indústrias requerem critérios hidrográficos, as autoridades portuárias, as praticagens, muito mais restritivos do que os da DHN. Por isso, as normas evoluíram nos anos recentes e o que existia antigamente, que era ter um núcleo básico de hidrografia, depois as opções, hidrografia portuária, hidrografia para offshore, etc., foi suprimido e se criou então só o coração da especificação das normas, que são denominadas normas mínimas para a formação do hidrógrafo, de forma que todos os hidrógrafos do mundo sejam equiparados por meio dessas duas classificações, categoria A e categoria B. Hoje, as instituições são livres para, dentro dos seus próprios currículos, das suas próprias vocações, como bem disse o professor Marcelo Sperr, cada universidade, dentro das suas qualificações, dos seus cursos, sejam de oceanografia, sejam de cartografia, definam como vão instruir os seus estudantes dentro daqueles critérios mínimos que lhes permita sair com categoria A e B, mas com todo o arcabouço externo, seja para a indústria do petróleo, seja para a indústria mineral, seja para a operação portuária. Cada instituição vai definir como quer que aquele conceito mínimo de hidrografia seja, então, composto com outras camadas que formem, então, o hidrógrafo para a operação portuária, o hidrógrafo para a indústria marítima, o hidrógrafo para a indústria do petróleo, para os
cabeamento submarino, e não para. Depois daí, se recomenda que se estabeleçam critérios para um esquema de reconhecimento individual, que os países implementem formação continuada, para que continuem crescendo de um ponto de vista profissional em qualquer um dos setores. A gente sabe claramente que um hidrógrafo que se formou hoje não tem a mesma qualificação, a mesma competência. Eu gostei muito do teu uso de generalista. Exatamente o que se pretende com os padrões mínimos é formar um generalista sobre o qual várias camadas adicionais vão ser construídas profissionalmente, de forma que esse profissional atenda os diversos setores que a economia brasileira precisa. Então eu concordo muito com o que o Marcelo expôs, que é utilize o que as universidades já têm e identifiquem o que está faltando para que se reconheçam dentro de uma categoria A. Criar um curso de hidrografia, na maior parte das vezes, é um erro. Muitos países criam e falham porque não há um apelo profissional. Claro que é muito mais fácil atrair um cartógrafo, um oceanógrafo, um geofísico, um geólogo, do que atrair um hidrógrafo. Isso não tem problema, o hidrógrafo é parte desse, como o Arthur perfeitamente colocou essa manhã, existem no Brasil qualificações imensas. Vamos usá-las dentro de cada um dos setores, ensinando, formando e criando as condições para que esses hidrógrafos progridam. Que, na verdade, vai ser um oceanógrafo com categoria A e D, como existe no mundo inteiro, um cartógrafo com categoria A e D para hidrografia ou para cartografia, e eles vão ter mais oportunidades de emprego, maior visibilidade, por que não dentro de uma universidade criar um curso próprio para operações portuárias, para operações marítimas, etc. Então a minha sugestão é levantar dentro da Oceano, do PGGM, o sistema existente, quais são as áreas que existe uma demanda, quais são os pontos que estão faltando complementar e aproveitar essa tremenda oportunidade nos próximos 2 anos de, então, com o apoio da Marinha, desenvolver os cursos que o Brasil precisa, os diversos hidrógrafos que o Brasil precisa para complementar o que a DHN faz, que tem uma área de atuação mais restrita. Obrigado. Em cima disso, comandante, eu queria contar um relato pessoal. Eu trabalhei com engenharia offshore há muito tempo. E quando eu comecei a mexer mais profundamente com a hidrografia, eu vi que a precisão vertical da batimetria para carnóide é 25 centímetros. E na engenharia o pessoal pedia 10 centímetros. Pediam 10 centímetros a 2 mil metros de profundidade. Era o que o engenheiro queria. Quer dizer, botar isso na cabeça do engenheiro também era bastante complicado. Né? Então era um dilema grande. Eu queria aproveitar esse gancho também da formação específica e queria saber, por exemplo, a opinião do Lattes e da Cláudia, que mexem mais com essa questão de hidrografias e lagos, em relação à competência do hidrógrafo para atuar, por exemplo, em hidrografias, em hidrovias, se seria, por exemplo, uma demanda diferente do que a gente conhece do hidrógrafo para mar. Né? Se vocês, com a experiência de vocês, teriam alguma coisa alguma especificidade que vocês considerariam necessárias para a formação dessa pessoa? Eu, sinceramente, eu acho que cabe no mesmo contexto aqui. Essa discussão que está rolando aqui, eu acho que ela é muito parecida nos velhos tempos, quando se discutia, por exemplo, vou dar um exemplo que é onde eu meu meio de trabalho, que é geofísica, né? Em algum momento decidiram criar graduação de geofísica, porque queriam melhorar o currículo do curso de geologia com geofísica, mas não dá para fazer isso. Eu não sou da academia, então eu posso falar isso com certa tranquilidade, posso errar, inclusive, com certa tranquilidade. Eu acho difícil mudar currículos. As escolas de oceanografia, todas elas são bastante consolidadas, eu não vou dizer conservadoras, mas não se muda um currículo da noite para o dia visando atender o mercado. Né? Essa é a minha opinião. Eu acho que eu concordo com o discurso de várias pessoas aqui que as universidades têm personalidades próprias, né? Então eu vejo, por exemplo, hoje um geofísico, vou dar um exemplo bem real do meu lado, um geofísico formado na Universidade de São Paulo hoje, eu não consigo pegar o profissional e trabalhar comigo no meu barco. Ele não entende nada, ele nunca viu um site scansonar na vida, ele nunca viu um boomer na vida. Então, eu não consigo convencer o IAG a formar um geofísico com capacitação para atender o mercado de geofísica de águas rasas, de rios, reservatórios, etc. Então, estou dizendo isso porque eu acho que a melhor opção, para mim, me parece, é que se
de alguma forma se desdobre o que já existe, certo? Então a Marinha ela não oferece cursos de formação de hidrógrafos que, por excelência, baseado em regras estabelecidas e tal. Então eu acho que a universidade pode contribuir em duplicar esses cursos, triplicar. Então, por exemplo, vai ter um curso desse no Rio de Janeiro, um lá no Rio Grande do Norte, outro lá no Rio Grande do Sul, no primeiro momento, passo de bebê, como disseram aqui, alguns cursos mantendo esse foco de atender esse nível de necessidade que existe, de fato existe. Eu acho que vai ser legal, vai funcionar no nosso país. E eu acho que para rios, reservatórios, o perfil é o mesmo. Eu não vejo nenhuma a importância de fazer levantamentos precisos e objetivos e com os devidos erros, etc., conhecidos perfeitamente, tal. É o mesmo. Eu não vejo nenhuma diferença. Eu sei que a questão cartográfica, etc., os parâmetros aí que se usa para fazer levantamento de área portuária deveriam ser obedecidos em todas as condições. Não vejo diferença. Essa é a minha opinião. Cláudia quer falar? Bom, respondendo a tua pergunta, Arthur, eu vejo que, no geral, a gente consegue atender dentro dos reservatórios dos rios. Claro que existem algumas diferenças, né, características, a questão das marés, mesmo que foi colocado, né, os níveis de redução. O que eu acho mais importante é que sejam abordados bem nesses cursos, né, os referenciais verticais, né, e referenciais horizontais. Que eu acho que isso é o que dificulta mais até algumas... que os dados conversem entre si, né? Essa é uma das dificuldades que eu, como geodesista, vejo, né? Eu acho que isso talvez é um fato que tem que ser mais explorado. Eu não sei até que ponto, né, na verdade, é simples transformar ou complementar os de oceanografia, mas nós já tivemos não sei quantos anos de discussão junto com a Marinha para a implementação de curso, e a conclusão que mais ou menos a gente viu é que talvez um curso de extensão, junto com uma especialização, é que seria talvez o melhor, né, no termos de que a gente teria a formação mais rápida. E acho que fica aí também, dentro do que o senhor colocou, né, ambos, que qual a necessidade imediata, né? Então, se eu tenho esses níveis diferentes para atender no Brasil, qual seria o mais emergencial? Então, esse talvez seria a primeira coisa a definir. E eu penso que um curso em que pudesse ser feito, talvez na forma de extensão e depois juntar com uma especialização, que a gente já tinha conversado, né, levando para qual a necessidade atual, seria interessante, porque esse mesmo curso depois pode ser modificado, algumas disciplinas, e ter outra característica de outra necessidade do Brasil. Em termos de graduação na cartográfica, por exemplo, na engenharia cartográfica da Grande Sul, é muito difícil que a gente consiga chegar, porque não vai ter toda essa complementação que a oceanografia tem, mas a gente tem uma grande bagagem dos referenciais, né, que eu acho que é uma coisa que peca um pouco no termos tanto na área oceânica quanto na área de reservatórios e rios, né. Então, eu acho que essa parte é importante, mas, a meu ver, seria melhor se a gente conseguisse fazer alguma coisa onde juntasse todas as competências, né, para que saísse realmente atendendo a necessidade que o Brasil tem, né, mais imediata, e depois isso poderia desmembrar para outras necessidades com complementações ou, né, divergências ou não de ideias. A gente está terminando, só queria liberar a pergunta ali para o Pimenta. Não, só mais uma observação para Cláudio, que você falou questão de banco de dados, né? Você viu que não se pressiona com aquilo não. Porque a DHL tem uma carreta de 36 eixos, né, que foi feita para suportar um plano cartográfico. Claro. Entendeu? Então aquela ferramenta que eles têm é ferramenta do Fabio, coloquei lá 15 anos atrás. Aquilo dali é coisa feita para carregar um serviço hidrográfico nas costas. Mas existem muitas outras ferramentas, inclusive livres, né, e em cima de Esri, todo mundo tem, as universidades têm até acesso, né, que pode chegar muito próximo daquilo, um trabalhinho daí para pouco tempo, mas que a gente consegue suportar assim as necessidades do curso, né? E essa coisa de cartografia, nós está até trabalhando, né, com um projeto aí, a gente usar a carta eletrônica até para representar coisas do offshore, né?
Porque você está falando questão de referencial. Achou alguma coisa? Vai ter que voltar lá? Só que quem vai voltar é o navegante. Aí começa aquele monte de ambiguidade, né? É hydrocrawl para posicionar a coisa, o comandante não entende aquele negócio, um garoto de 18 anos dizendo para ele, vai para a esquerda. Se você representa o resto, você fez um levantamento, por exemplo, eu trabalho lá, um levantamento para, sei lá, para determinar o lançamento de um cabo, ou de uma pipeline, uma coisa dessa, né? Você pode ter esse resultado, o relatório disso pode ser uma carteira. Por exemplo, porque depois quando o navio vier navegando em DP lançando a linha, isso é aquilo. Então você pode construir carteira. Então você não vai para o que diz no navio, de repente vai estar no notebook, o cara com um SS até livre, entendeu? Né? Que o engenheiro de lançamento pode posicionar a embarcação por ali. Então tem muito mais aplicação para isso, como o pastor Neves colocou, né? Muito mais aplicação para isso além da navegação, né, propriamente dita, essa coisa toda aí da S100. Tá? Obrigado. Estamos com o tempo curtíssimo. O Rocha queria fazer um comentário. Rápido, por favor. Depois do Marcelo. Um comentário que eu acho que eu não consegui ser, talvez não tenha conseguido ser claro na ideia do curso Catibravo. O curso Catibravo seria uma base do curso de oceanografia. A UERJ tem o curso de cartografia e de geologia. Então, o aluno, dentro das suas cadeiras optativas, permearia dentro desses 3 departamentos e faria exatamente aquelas cadeiras necessárias para que tivesse consolidado as teorias e os arcabouços necessários para a atividade hidrográfica, de acordo com os padrões da OHI, da FIG e da ICA. Era essa a posição. Marcelo, rapidíssimo só. Super rápido. Só corrigindo aqui o lápis, que não é da academia, é super importante nessa reformulação que o MEC está propondo, que a gente entenda que essas diretrizes são diretrizes mínimas curriculares e que as universidades lápis têm total autonomia, numa palavrinha mágica que existe, que nós temos que saber usar com muita inteligência, que se chama projeto pedagógico. Quando você faz o projeto pedagógico da sua instituição para adequá-lo a essas diretrizes, é que nós vamos poder inserir todas essas disciplinas da hidrografia. Então não é tão amarrado quanto você imagina. Tá? O projeto pedagógico é que vai permitir que a gente faça essas inserções. Então isso é muito importante, porque temos inúmeras universidades nos assistindo nesse momento. Então só para complementar. Obrigado, Marcelo. Nosso tempo encerrou. Eu gostaria de agradecer o comandante Rocha, o professor Marcelo, o Lápis, a professora Cláudia, o comandante Luiz Cláudio, por esse debate. Agradecer o pessoal do público pelas perguntas, super importante, super conveniente. E dizer que podemos subir depois aqui para o 3º andar. Eu vou entregar o certificado para vocês. Subir aqui para o 3º andar para o coquetel de encerramento e lançamento da Sociedade Brasileira de Hidrografia. Muito obrigado.
Mas